Provérbios capítulo 22, versículo 6, está escrito: ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Aleluia, glória ao nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, glória ao nosso Deus, Pai Celestial. A responsabilidade dos pais é instruir os seus filhos a andarem no caminho do Senhor e protegê-los das influências ímpias do mundo e de Satanás. Os pais devem se dedicar à instrução religiosa e à disciplina de seus filhos. Aleluia! Vamos para um pequeno estudo com relação a este versículo. Os pais devem se dedicar à instrução religiosa e à disciplina de seus filhos. A palavra hebraica para instruir significa consagrar. Assim, a instrução cristã tem o propósito de consagrar os filhos a Deus e aos seus planos. Isto exige que ajudemos nossos filhos a evitar as más influências e que lhes ensinemos os benefícios de viver segundo os padrões e princípios da palavra de Deus. Aleluia! A mesma raiz da palavra hebraica para instruir também pode significar dar ou ajudar a desenvolver o gosto por, o que significa que os pais devem expor os filhos a experiências memoráveis que os incentivarão a descobrir e valorizar os propósitos de Deus para a vida deles. Glória a Deus. Ponto 2. Não se desviará dele. O princípio geral aqui é o de que um filho instruído de modo apropriado não rejeitará os ensinamentos religiosos e as influências de seus pais. No entanto, isto não é uma garantia absoluta de que todos os filhos de pais cristãos permanecerão fiéis a Deus e à sua palavra, quando chegar o momento de fazerem suas escolhas. Por viverem em uma sociedade perversa, em que muitos membros do povo de Deus estão dispostos a fazer concessões em relação à sua fé, os filhos de pais cristãos podem ser influenciados a pecar e ceder à tentação. Veja Ezequiel capítulo 14, versículo 14 ao 20, onde Deus fala de uma rebelião espiritual tão intensa que nem mesmo homens justos como Noé, Daniel e Jó poderiam salvar seus próprios filhos e filhas. Entretanto, os filhos que forem criados sob instrução cristã adequada terão probabilidade menor de rejeitar a Deus e os seus caminhos. Aleluia, glória a Deus. A responsabilidade de instruir os nossos filhos a trilhar um caminho de obediência, a serem obedientes a Deus. A responsabilidade de ensinar os nossos filhos sobre o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, de ter se entregado por nós, de ter morrido por nós e ressuscitado por nós, de ter vencido a morte na cruz, tudo isso por amor. Devemos, a responsabilidade desses ensinamentos é dos pais, de ensinar as coisas corretas, as coisas certas para seus filhos, de instruir seus filhos a andar no caminho certo, a fazer a vontade de Deus, a serem obedientes a Deus, a terem respeito por Deus, a terem amor por Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo. A responsabilidade é nossa. Nós falhamos e muito quando não ensinamos os princípios e os valores cristãos aos nossos filhos, quando não falamos de Jesus Cristo, quando não falamos de Deus, quando não instruímos os nossos filhos a andarem no caminho da obediência, a serem devotos a Deus, a se prostrarem, a dirigirem suas orações somente a Deus, a adorarem, a glorificarem e a exaltarem somente a Deus. Falhamos em não ensinar nossos filhos essas coisas. Falhamos quando ensinamos coisas que não prestam aos nossos filhos. Falhamos quando ensinamos os nossos filhos, ao invés de amar a Deus, ao invés de ter uma sede, um desejo pelo reino celestial, falhamos quando ensinamos coisas que não edificam, coisas que não vão edificar a nossos filhos, quando ensinamos coisas mundanas aos nossos filhos. É nossa obrigação e nosso dever, é nossa responsabilidade ensinar aos nossos filhos
a trilhar um caminho de fé, de obediência a Deus. Porque quando ensinamos coisas boas aos nossos filhos, quando nós ensinamos aos nossos filhos a serem temente a Deus, a serem obedientes a Deus, a honrarem a Deus, a glorificarem a Deus, a louvarem a Deus, somente a Deus, quando ensinamos essas coisas aos nossos filhos, a maioria deles, quando se tornarem adultos, vão se tornar um adulto obediente a Deus, fazendo a vontade de Deus, andando no caminho certo, andando e trilhando o caminho de obediência. Portanto, meus amados irmãos, que venhamos fazer uma reflexão e ensinar os nossos filhos a andar no caminho certo, ensinar os nossos filhos a ser obediente a Deus, a obedecer os mandamentos de Deus, a trilhar um caminho de fé, a fazer a vontade de Deus. Devemos ensinar nossos filhos a fazerem a vontade de Deus, para que eles venham se tornar um adulto obedientes, respeitando e amando ao nosso Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com essa palavra nos vossos corações e faça uma reflexão, e que possamos daqui em diante ensinar os nossos filhos a obedecerem a Deus, a obedecer seus mandamentos, a ter amor por nosso Deus e a ter amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo e a valorizar o sacrifício que Jesus Cristo fez por todos nós. Amém?